Glória a Deus. Estou aqui com dois servos do Senhor, dois ministros de Deus do Ministério CCT. Hoje nós estamos encerrando o nosso Retiro 2020 e nós tivemos aqui momentos muito bons e momentos muito agradáveis na presença do Senhor, no qual nós discutimos pelos 4 dias de retiro o tema perdão. Usamos o exemplo de Esaú, que mesmo tendo sido ferido por Jacó, seu irmão, ele teve a condição espiritual de dar um abraço e beijar seu irmão. Então eu gostaria aqui de falar com o nosso querido pastor João a respeito do que ele sentiu por esses dias, e também o nosso querido presbítero Donizete, que foi tremendamente usado por Deus, ambos usados por Deus. Eu gostaria de ouvir, primeiramente, o pastor João, o que contribuiu para a sua vida, querido, e o que você entende a respeito do que vai acontecer na vida da igreja a partir de hoje, a partir do que nós aprendemos. Olha, pastor Gilmar, primeiro quero dizer que é uma alegria muito grande ter participado desse trabalho, que foi muito edificante. As palestras que foram dadas aqui sobre perdão, sobre misericórdia, aqui nós estamos também diante dessa palavra aqui, que diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o objetivo nosso aqui, o que foi ensinado, vai servir muito para a edificação, porque quem perdoa segue em paz, quem perdoa é santificado, né? E essas pessoas que perdoam são misericordiosas, e essas pessoas têm a promessa, né? Que essas pessoas vão poder ver a Deus, como está escrito aqui. E gostaria até de deixar um recado para os outros irmãos, que nós vamos fazer outros trabalhos, e eu gostaria que a participação de todos, porque é muito edificante. É muito edificante. A gente veio aqui para passar uns momentos, a gente não aguenta, enfim, acaba ficando aqui, porque é muito bom, um lugar muito gostoso. Nós sabemos que muitos tiveram dificuldades, não puderam vir, mas nos próximos, se Deus quiser, nós vamos ter essas condições, né, de participar com uma alegria. Hoje, eu vou encerrado com 2 batismos maravilhosos, 2 pessoas que deram testemunho de que se renderam aos pés de Jesus. E agora nós estamos aqui fazendo esse vídeo para que o nome do nosso Deus seja glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Presbítero Donizete, o que você tem a dizer, Donizete? Eu concordo com o que o senhor diz respeito a ser 4 dias de bênção, né? E nós somos testemunhos que foi edificante para todos que participaram esses dias aqui. Infelizmente nós temos ciência que nem todos puderam isso, mas os que estiveram aqui nesses 4 dias puderam perceber o quanto é importante nós separarmos um tempo da nossa vida para um trabalho como esse. Foi um trabalho maravilhoso, como todos os trabalhos têm sido muito bom. Esse fica um marco, não somente pelas particularidades que aconteceram nesse trabalho. Foi um tema muito, muito gostoso de se trabalhar, né? Se diz respeito ao perdão, atitude ou sentimento, e foi algo que nós realmente fomos impactados por Deus. Porque nas ministrações, as pessoas que trouxeram as ministrações desse tema foram pessoas usadas por Deus, foram pessoas que deram testemunho de si mesmas a respeito das experiências que eles tiveram com Deus relacionadas a esse tema. E que, através dos seus testemunhos, trouxe grande edificação para a nossa vida. Eu confesso que, na caminhada há mais de 35 anos, eu fui impactado pelo testemunho dos irmãos, pelo aquilo que nós ouvimos aqui nesses dias. Parece ser uma coisa simples, mas não foi. Eu acredito que a igreja ela terá uma nova fase desse trabalho para frente, porque foi se falado muito em cura e muitas pessoas foram curadas nesse trabalho.
muitas pessoas receberam a cura de Deus, muitas pessoas entenderam a necessidade de se alcançar o perdão e de se dar o perdão. E o mais importante que eu vejo, que fica como marca na minha vida, que nós aprendemos aqui, que nem sempre o ofensor tem a obrigação de pedir o perdão, mas o ofendido. Nós entendemos isso aí claramente. E isso muda a nossa vida, porque nós começamos a olhar as coisas com uma visão diferente das coisas. E a igreja ela foi ensinada dessa forma. E não mais quem pode ir em direção é o ofensor, mas o ofendido. Então, para mim, esse trabalho foi maravilhoso. Eu sou até suspeito em dizer que eu sempre apoiei qualquer tipo de trabalho, mas esse foi um trabalho diferenciado, um trabalho que nós vimos todo o esforço que os irmãos, entre os organizadores, fizeram para fazer esse trabalho. Até um momento achávamos que nós não íamos conseguir, né? Eles achavam que não iam conseguir fazer esse trabalho, realizar esse trabalho, mas Deus foi com eles, pela graça de Deus, o trabalho foi feito. Hoje nós chegamos no último dia e, diga-se de passagem, podemos fechar com chave de ouro, com os 2 batismos que já foi falado aqui. Enfim, então fica essa minha consideração, meu agradecimento em especial aos irmãos, né, que organizaram esse trabalho, né. Eu sei o quanto foi sacrificoso para eles, mas certamente eles verão a recompensa de todo esse trabalho no dia a dia da nossa igreja a partir de então. Amém? Então, nós somos gratos a Deus, né, por tudo que aconteceu aqui. De fato foi marcante saber que, né, irmão João, pastor João, a respeito do Esaú, né, que o Esaú, ele mesmo tendo sido ofendido, né, ele tendo sido ofendido, ele corre ao encontro de Jacó. Tem muitas pessoas na condição de Esaú, e ao invés de tomar atitude e agir como Esaú agiu, né, em favor de que houvesse paz entre ele e Jacó, ele simplesmente corre do relacionamento e diz: eu não quero mais ter contato com o irmão que me ofendeu, ou um parente, um amigo, enfim. E nós temos que ter o coração aberto para perdoar, porque a base de tudo é perdoar como Jesus perdoou. Não é isso, pastor João? Não é isso que o senhor acha também? O que o senhor tem a dizer? Claro, o Jesus, ele é o nosso líder, o nosso exemplo. E se ele perdoou até aqueles que mataram ele, né? Até os algozes dele. Ele chegou a pedir perdão para o pai. Pedir perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele é o nosso exemplo. E ele é a nossa meta, a meta da perfeição que nós corremos atrás, que sabemos que não vamos conseguir neste mundo. Mas um dia estaremos na presença dele, certo? E lá nós seremos perfeitos. Verdade. O exemplo de Jesus, né, Donizete? Quando ele convive com os 12 discípulos, mesmo sabendo as falhas deles, né? Nós vemos, por exemplo, Jesus, mesmo sendo entregue por Judas Iscariotes, ele acaba, no final, ainda chamando Judas de amigo, né? Eu acho muito interessante isso. Gostaria que você falasse também um pouco a respeito disso, porque Jesus obviamente sabia que o Judas era um ladrão, que metia a mão na bolsa, que cometia seus erros, suas falhas, mas ele foi até os últimos, os últimos momentos, ele foi em favor de que houvesse arrependimento, embora que a Bíblia já havia, a história mostra que havia já uma determinação de que ele haveria de ser aquele que o iria trair. Mas no final, quando Judas vai entregar Jesus, Jesus diz: aqui viesses, amigo, né? Também é algo interessante que as pessoas precisam entender, porque infelizmente muitos não entendem que a igreja é um lugar de relacionamento. No relacionamento nós nos esbarramos um com o outro, e a solução não é abandonar, não é pular fora do barco, né, quando nós vemos a presença de furos, mas é estar ali para poder levar as pessoas para perto de Deus, né? O que você acha dessa passagem a respeito de Jesus e Judas e outros discípulos como Tiago e João, que querem mandar descer fogo do céu, né, para que morressem os samaritanos, e Jesus traz o ensinamento que não era daquela forma que devia se fazer? Para que eles estão afastados da igreja e dizem assim: não
não quero congregar porque lá tem pessoas que têm problemas, têm defeitos, falharam comigo. O que você tem a dizer a respeito disso? A igreja é um lugar das pessoas imperfeitas, né? É um ambiente onde nós devemos aprender a suportar as pessoas que são diferentes da gente, que têm opinião diferente da gente. Exemplo disso, como o senhor mesmo falou, foi Jesus caminhar com 12 homens, né? Todos eles de classes diferentes, níveis culturais diferentes, temperamentos todos diferentes um do outro, e isso para Jesus foi um desafio. Mas Jesus, né, como o pastor João falou, é o nosso referencial, né, a perfeição ao qual nós devemos olhar. Ele sempre mostrou a disponibilidade de aceitação de todos, né, e de suportar as indiferenças de todos. Mas Jesus, não somente ele agiu assim, mas ele ensinou também, quando nós temos o relato lá no Evangelho de João, quando nós temos as últimas horas que Jesus passa com os seus discípulos, e ele dá uma lição de humildade, lavando os pés uns dos outros, e isso prova que Jesus estava querendo que os discípulos aprendessem que não existe, numa mesa não existe nem maior e nem menor, todos são iguais. E na igreja nós entendemos assim, graças a Deus, que Deus tem nos instruído a entender dessa forma. E por mais que existam imperfeições, se nós somos imperfeitos mesmo, nós temos um referencial diante de nós. Nós temos alguém que nós podemos olhar e saber como seguir o exemplo. Né? Jesus, ele é o nosso referencial. E nós devemos ter o exemplo que Jesus nos deu, nós devemos fazer como ele fez. Né? Caminhar com os indiferentes. Jesus caminhou com Judas, até o último momento, como o senhor falou. Mas o coração de Jesus estava preparado para perdoá-lo. E Jesus perdoou Judas. Amém. É uma questão que às vezes a gente não entende. Judas não aceitou. Né? Depois ele toma a decisão que ele tomou. Diferente de Pedro, que por ter negado, Jesus também tinha perdoado ele, então ele aceita o perdão de Jesus. Judas não aceitou o perdão de Jesus, senão ele teria sido perdoado também. E então Jesus, ele teve essa disponibilidade de perdão, coisa que a igreja do Senhor, ela está não para julgar as pessoas os seus pecados, mas para ajudar as pessoas a enxergarem e perdoar os pecados das pessoas. Nós devemos perdoar, como igreja nós devemos perdoar os pecados das pessoas. E as pessoas que nós falamos, às vezes não é os de fora, são primeiro aqueles que convivem com a gente. Né? Então esses são os primeiros que nós devemos entender, perdoar, e depois, se nós somos capazes de perdoar aquele que é tão diferente de mim e a caminhar com ele, eu certamente estarei preparado para algo maior que Deus irá estabelecer na minha vida. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos algumas atitudes de Jesus, as atitudes de Jesus nos surpreendem, né? Porque por várias vezes nós vemos Jesus sendo questionado por estar no meio de pessoas que eram falhas, pessoas que erravam, né? E Jesus, no meio de situações como essa, ele sempre se safava dizendo assim, olha, por exemplo, ele diz que os sãos não precisam de médico, né, mas sim os doentes. E nós, como ministros, como servos do Senhor, nós devemos ter esse entendimento de que nós vamos precisar nos compadecer das pessoas, porque a igreja, como eu tenho dito já há bastante tempo, a igreja é um hospital onde Deus nos coloca como pessoas que levam a cura, né, e a libertação, o livramento para as pessoas. No meio nós sabemos que tem gente que vai, infelizmente, vai desvirtuar, não vai seguir a Deus, não vai produzir o fruto, mas a nossa missão é sempre levar o Evangelho com misericórdia, né? Sempre ter o nosso coração disposto a não só perdoar, mas a caminhar junto com o pecador para levá-lo à eternidade, né? E eu fico muito feliz por saber que o Ministério CCT tem crescido nisso. Temos trabalhado em cima disso, né? É um ministério simples, um ministério pequeno, mas é um ministério que tem tido essa visão de trabalhar com aquele que de fato precisa. Então eu quero aqui agradecer o pastor João, que tem sido uma bênção na vida da igreja, né?
Tem sido uma maravilha poder estar com ele, desfrutar de experiências lindíssimas que ele tem com Jesus. Também o presbítero Donizete, também é um dos nossos pastores, dos nossos líderes aqui, que tem trabalhado em favor da igreja e também tem entendido que a nossa missão, de fato, é vencer junto com aqueles que Deus nos traz para ajudá-los a sará-los. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor João. Eu que agradeço, pastor João. Tenha últimas considerações, querido? Eu incentivo, quero retornar o incentivo de que as pessoas participem dos movimentos, sempre que puderem, certo? Nós reconhecemos que existem pessoas que queriam estar aqui e não puderam, certo? Mas aqueles que podem, né? E aqueles que têm dificuldade, façam um pouquinho de esforço, que vale a pena. Vale a pena. Nós estamos saindo daqui edificados, pastor Gilmar, nós estamos saindo daqui com aquela alegria, não só por nós, mas por todas aquelas pessoas que puderam ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela. Amém. Últimas considerações, meu presbítero Donizete. As minhas últimas palavras, eu quero deixar um agradecimento, né, em especial para os organizadores, né, que puderam proporcionar a nós esse privilégio, né, essa oportunidade de podermos participar. Eu me sinto honrado, né, os irmãos sabem, eu me sinto honrado, feliz de fazer parte desse ministério, de fazer parte dessa família, né. A questão de estar à frente ou não, isso não importa, porque nós simplesmente fazemos aquilo que Jesus determinou que nós fizéssemos. Nós temos uma função, desempenhamos funções. Amém. No corpo. Tem irmãos que têm outras funções que são diferentes das nossas, mas é tudo nós fazemos para a edificação do corpo. Então eu quero deixar meus agradecimentos aí aos organizadores, né, desse trabalho, o Paulo, a Gláucia, o André, a Bia, né, a equipe de cozinha, que nós oramos de manhã por elas, que trabalharam pra caramba, né, a gente precisa considerar isso. Então todos esses que fizeram com que esses 4 dias fossem 4 dias assim de edificação, de alegria. Eu só tenho que agradecer em nome de Jesus. Amém. Então fica também meu agradecimento a todos os nossos irmãos, né, que trabalharam por esse evento, para que esse evento fosse realizado. Também agradecer aos participantes, a todos os participantes. E não só os que participaram, mas também aqueles que infelizmente não puderam estar aqui, mas que terão acesso a esse vídeo, né? E que meditem e recebam de Deus. Nós trouxemos para você, em especial, meu irmão, que não esteve aqui, né? Foi uma bênção e que Deus tratou com cada um de nós a respeito do perdão. Você aprenda que o caminho da perfeição é o caminho do perdão. Jesus diz claramente que nós temos que ser perfeito como o Pai é perfeito. Uma das características de Jesus, né, que veio aqui enviado pelo Pai, é que ele perdoava. E ele diz muito claro que aquele que perdoa será perdoado. Aquele, porém, que não perdoa não será perdoado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e certamente o Senhor nos proporcionará momentos também como esse. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.